Olá alunos, tudo bem? Vamos à sequência dos nossos estudos de Física. Hoje nós vamos fazer as aulas 47 e 48 do fascículo 8, setor A. Vamos concluir então o setor A. Fascículo 8, setor A, aulas 47 e 48, corrente elétrica, Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nessas aulas, número 1, introdução. Bom, então nós temos aqui a figura de uma bateria, certo? A corrente elétrica, ela corre nesse sentido. Aqui nós temos então uma seção transversal do fio, onde passam os elétrons, né, sobre o metal. Então, que gera um campo elétrico, a força elétrica sobre os elétrons. Fio de ligação. Então, isso aqui é um circuito elétrico, uma bateria que é um gerador, a DDP, que são os polos, então vai nesse sentido, a corrente elétrica e volta aqui. A presença de uma bateria em um caminho fechado de fios, que é o circuito elétrico, gera uma diferença potencial em suas extremidades. 1. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas em um meio condutor. 2. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido do campo elétrico. Portanto, a corrente elétrica possui sentido contrário ao sentido do movimento dos elétrons. 3. A corrente elétrica também pode ocorrer em outros tipos de condutor, como nas soluções eletrolíticas e em gases ionizados. 2. Intensidade de corrente elétrica representada pelo símbolo I. Seção transversal. Nós temos um pedaço de um fio. Em determinado intervalo de tempo ΔT, quanto maior a quantidade de cargas elétricas ΔQ, que atravessa a seção transversal do fio, mais intensa será a corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica é igual ao módulo da variação da carga sobre a variação do tempo. 1. No sistema internacional, a unidade de intensidade de corrente elétrica é I, que é o ampere, que significa coulomb por segundo. 2. O símbolo ΔQ refere-se à quantidade de carga que atravessa a seção. Assim, caso uma quantidade N de elétrons atravesse a seção transversal de um condutor metálico, a quantidade total de carga é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação entre o número de elétrons e a carga de cada elétron E. Portanto, tem-se que intensidade é igual a um módulo da variação de carga sobre a variação de tempo, que é a mesma coisa que N vezes E, que é a carga alimentar, sobre a variação de tempo. 3. Tipos de corrente elétrica. 3.1. Corrente contínua, CC ou DC. Então eu tenho na vertical intensidade, na horizontal tempo. Representação gráfica de corrente contínua. Observem que então eu tenho uma reta paralela ao tempo, intensidade por tempo. 3.2. Corrente alternada, CA ou AC. Então eu tenho aqui um gráfico de ondas. Representação gráfica de corrente alternada, intensidade por tempo. Propriedades do gráfico de intensidade por tempo. Então, o primeiro gráfico ele é de uma corrente contínua. Então, vai dar uma figura que você vai calcular a área. Quase sempre é um quadrado, então é base vezes altura. Aqui já é de uma corrente alternada. Então, vai dar um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Determinação da carga elétrica que atravessa uma seção transversal pela área dos gráficos de intensidade por tempo. Pessoal, então eu separei 2 vídeos que falam sobre corrente contínua e corrente alternada. Então vocês vão assistir que vai ficar muito mais claro o entendimento. Vamos lá? Olá, como vai? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Eletricidade Básica. Hoje nós vamos falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Você sabe qual a diferença entre um e o outro? Então vamos lá, vem comigo! Corrente contínua e corrente alternada são 2 formas de utilizarmos a energia elétrica. Alguns equipamentos trabalham com uma corrente alternada, como por exemplo aqui essa lâmpada. Outros, principalmente equipamentos eletrônicos, trabalham com corrente contínua. Mas, olha aqui, vou te mostrar na prática, porque aqui eu tenho 2 circuitos, um trabalhando com corrente contínua e o outro com corrente alternada. Vamos primeiro falar desse circuito aqui de corrente contínua. Olha, eu vou ligar o circuito e pronto, ele está funcionando. E pelo fato de ser um circuito em corrente contínua, isso quer dizer que os elétrons que estão passando aqui pela corrente, eles estão seguindo sempre a mesma direção, sempre indo de um polo da fonte até o outro polo da fonte. Ou seja, a corrente dos elétrons
ela é num sentido contínuo. Agora, este outro circuito aqui, nós estamos falando de um circuito de corrente alternada. Nesse caso, os elétrons, eles não estão seguindo apenas uma única direção no circuito. Eles estão, de forma alternada, seguindo num sentido e no outro. É como se ele estivesse indo e vindo numa velocidade muito grande. Então, por exemplo, esse circuito aqui é um circuito de corrente alternada na frequência de 60 Hz. Isso significa que ele é alternado 60 vezes por segundo. Então, aqui os elétrons eles ficam indo e vindo 60 vezes por segundo. Agora, o porquê existe essa diferença? Por que existem circuitos de corrente alternada e circuitos de corrente contínua? Imagine a distância lá da usina geradora de energia até as nossas casas. São muitos quilômetros. Então, para transportar a energia elétrica, é muito mais fácil transportar ela numa corrente alternada. Ou seja, os elétrons ficam alternando e dessa forma a gente consegue transportar, claro, através de cabos condutores, a energia elétrica com mais facilidade. No caso da corrente contínua, a gente não tem essa potência para fazer esse transporte em longas distâncias. Ou seja, em longas distâncias, a corrente contínua ela vai perdendo a sua potência. Então, no caso da corrente alternada, a gente supre essa deficiência, a gente acaba ampliando a capacidade de transporte na potência. A gente acaba reduzindo essa perda de potência. Bom, mesmo assim, nós temos então alguns equipamentos que funcionam mesmo com a corrente alternada, por isso podemos ligar diretamente a uma tomada com uma corrente alternada, como muitos motores, lâmpadas antigas. Agora, existem sistemas, principalmente os circuitos eletrônicos, que eles precisam trabalhar com uma corrente contínua. Inclusive, as novas lâmpadas, por exemplo, essas lâmpadas de LED, saiba que o LED ele é um componente eletrônico. Mesmo se nós tivermos uma lâmpada muito potente de LED, essa lâmpada ela possui componentes eletrônicos. O próprio LED é um componente eletrônico. Então, no caso dessas lâmpadas de LED, todas elas possuem internamente uma fonte conversora. É um circuito que converte a corrente alternada numa corrente contínua. E aí a gente entra então nesse conceito de uma fonte. O que é uma fonte? A princípio, é uma conversão entre uma corrente alternada e uma corrente contínua. Vamos pegar aqui essa fonte, por exemplo. Veja, eu tenho aqui uma fonte de um notebook e nós temos aqui, por um lado, a entrada da corrente alternada. Ligo essa fonte na tomada. E pelo outro lado, eu já tenho aqui uma corrente contínua para poder ligar no notebook, porque ele é um circuito eletrônico. Veja aqui na fonte. Então, se você olhar aqui a etiqueta de uma fonte, repare que você vai encontrar aqui a nomenclatura AC, que significa corrente alternada, só está invertido aqui por conta de que essa sigla está em inglês. Traduzindo para o português, nós temos então corrente alternada, significando aqui esse AC. Está dizendo que ela funciona nas tensões de 100, 120 volts ou 200, 240 volts. E olha aqui a frequência em que essa fonte trabalha. Ela trabalha tanto em 50 Hz quanto em 60 Hz. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em muitos países da América, a maioria deles, nós trabalhamos com 60 Hz de frequência na corrente alternada. Agora, alguns países como Argentina, Chile, eles trabalham com 50 Hz de frequência. Europa, em geral, também é 50 Hz, né? Os países europeus, inclusive Rússia, por exemplo, China trabalha com 50 Hz. Agora, por exemplo, o Japão, parte do Japão trabalha com 60 e parte com 50. Então, dependendo do seu fornecedor de energia elétrica, a energia chega em uma frequência e outra. Então, no caso dessa fonte aqui, por exemplo, ela vai trabalhar tanto numa frequência quanto na outra. E olha aqui, a tensão de saída.
Nós temos a intenção de entrada, que é a corrente alternada, e aqui na saída nós temos a corrente contínua. De novo, esse DC é a sigla em inglês, significando corrente contínua. Então, se você ver CC, é a mesma coisa, só está traduzido para o português. Mesma coisa que o CA, tá bom? Então, no caso aqui, a corrente contínua, nesse caso, sai dessa fonte uma corrente contínua de 19 volts. Ok? Então, essa é a especificação dessa fonte. Se eu pegar aqui uma outra fonte, por exemplo, vamos ver a mesma coisa. Olha, essa outra fonte, veja, AC, então a entrada dela pode variar de 100 a 240 volts e ela trabalha tanto em 50 quanto 60 Hz. Está vendo? A frequência tanto faz. E a saída dela é de 9 volts. Então é isso. Corrente alternada e corrente contínua fazem parte do nosso dia a dia. Então agora a gente já sabe o que é uma, o que é outra e o que são esses 50, 60 Hz que a gente às vezes ouve por aí. Ok? Pessoal, nós estamos já chegando no ponto de automação. Nas próximas aulas a gente vai começar a entender recursos que a gente pode utilizar para controlar os circuitos elétricos e automatizá-los usando o Arduino. Então, se você quiser saber já sobre Arduino, dominar, programar o Arduino, vou te recomendar aqui o curso de Arduino.net. Lá é um curso que eu montei para te ensinar a eletrônica, para te ensinar a programação, porque olha, com lógica de programação e a linguagem do Arduino, você consegue colocar inteligência nos seus circuitos elétricos. E olha, você vai conseguir fazer muita coisa. Na sua empresa, criar um produto, abrir um negócio, realmente você vai poder fazer sua carreira e ganhar dinheiro com isso. Ok? Então vai se preparando, curso de Arduino.net, vai ser um prazer ter você por lá e te espero aqui no próximo vídeo que a gente vai fazer muita coisa boa. Um abraço, até lá, tchau, tchau! Estamos vendo aqui um circuito com uma fonte de corrente alternada, cujo símbolo é AC em inglês, que pode ser uma tomada, uma parede, por exemplo, e aqui uma fonte de corrente contínua. A corrente contínua, o símbolo é DC em inglês, que pode ser uma pilha, ou uma bateria, ou um carregador de celular, ou qualquer coisa que tenha corrente contínua. Então vamos ver aqui, ó. Se nós ligarmos o circuito com a corrente contínua, vamos ver o que ocorre. A lâmpada acende. Muito bem. Agora vamos ligar com a corrente alternada. Ó, a lâmpada acende também. Tá? Qual é a diferença? A diferença são os elétrons. Vamos ver aqui os elétrons agora. Agora estamos vendo os elétrons parados no circuito. Vamos ligar. Ó, na corrente contínua, ele está correndo aqui. Os elétrons estão correndo do negativo para o positivo. Se eu ligar aqui a corrente alternada, o que ocorre? Ó, os elétrons também estão em movimento, só que é um movimento oscilatório, ele vai e volta. Então, por isso que chama corrente alternada, ele vai e volta. É interessante que nessa figura nós vemos que na corrente alternada está piscando um pouco a lâmpada, né? Mas só que como isso ocorre muito rápido, 60 vezes por segundo, então esse piscar fica imperceptível. E também eu imagino que o filamento da lâmpada
não apague em tão pouco tempo, que seria só na transição de um sentido para o outro. Bem, então aqui no Brasil, essa oscilação aqui é de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo ocorre isso daqui. Aqui na nossa visualização nós estamos vendo em 2 Hz, tá? 2 vezes por segundo, tá? Cada 2 vezes por segundo ele vai e volta. Mas então, na verdade, seria 60 vezes por segundo. A gente nem estaria vendo isso daqui no gráfico, né? Pelo filamento de uma lâmpada incandescente, no qual é aplicada uma diferença potencial de 20 vezes 10 elevado a 18 elétrons, atravessa uma determinada seção transversal do fio em 3,2 segundos. Considerando que a carga elementar vale E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, pede-se: A. Determina a quantidade de carga que atravessa a seção transversal citada. Então, a quantidade de carga que atravessa a seção transversal pode ser calculada utilizando a fórmula ΔQ é igual a N vezes o módulo da carga elementar. Nesse caso, o N, 20 elevado a 18. Nesse caso, a carga elementar ela já é positiva. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. A variação da carga, então, vai ser 2 vezes 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, o que eu fiz? Coloquei com notação científica ideal. Então, 2 vezes 10 é 19. 2 vezes 3,6 dá 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 a 0. Por que 10 a 0? 19 menos 19 dá 0. 10 elevado a 0 vale 1. Então, 3,2 Coulomb. B. Calcule a intensidade da corrente elétrica formada no filamento da lâmpada. A intensidade da corrente é I, variação do módulo da carga sobre a variação do tempo. Nós calculamos a variação do módulo da carga, que deu 3,2. E também no enunciado, o tempo é 3,2. 3,2 dividido por 3,2 dá 1. Qual é a unidade medida? Ampere. C. Considere que a diferença potencial nos terminais do filamento seja 110 volts positivo. Calcule a quantidade de energia elétrica transformada em outra modalidade. Vamos calcular então o 1C. A quantidade de energia transformada corresponde ao trabalho realizado pela força elétrica. Então, variação da energia transformada corresponde ao trabalho da força elétrica, que é igual a carga vezes a DDP. Então, posso calcular que a variação da energia transformada, então o valor da carga é 3,2. A DDP é 100 volts. 3,2 vezes 100 dá 320 joules. D. Determina a potência da lâmpada. Vamos calcular então a potência da lâmpada. Potência é dada pela fórmula variação da energia transformada sobre variação do tempo. Variação da energia transformada, 320 joules, que nós calculamos assim. Variação do tempo, 3,2. 100 watts. Os gráficos a seguir representam o comportamento da corrente elétrica em dois dispositivos elétricos em função do tempo. Então eu tenho o gráfico A e B. Considere a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e faça o que se pede. Letra A. Identifique qual dos dois gráficos representa uma corrente contínua e qual representa uma corrente alternada. Então, analisando os gráficos, A, ele corresponde a uma corrente contínua e o gráfico B a uma corrente alternada. B. Cite alguns equipamentos elétricos que você conhece em que pode existir uma corrente elétrica equivalente à corrente ilustrada no gráfico A. Bom, vamos responder a questão 1B. Os equipamentos que nós usamos que corresponde então a uma corrente contínua. Tudo que a gente usa pilha é corrente contínua. Então, lanternas, rádios portáteis, também baterias,
Então os celulares de vocês funcionam como corrente contínua. Tudo que é a base de pilha e bateria são correntes contínuas. C. Cite alguns equipamentos elétricos que você conhece em que pode existir uma corrente elétrica equivalente à corrente ilustrada no gráfico B. Corrente alternada é tudo que é ligado à rede elétrica. Então todos os equipamentos ligados à rede elétrica, eles funcionam com uma corrente alternada. Lâmpadas, televisores, ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeiras, freezers, micro-ondas, fogão elétrico, batedeira, liquidificador, enfim, funcionam com corrente alternada. D. Considerando o gráfico A, determine a quantidade de carga que através de determinada seção transversal do fio em um intervalo de tempo de 5 segundos. Vamos resolver então a questão 2D. Então nós temos que intensidade é igual ao módulo da variação da carga sobre a variação do tempo. De acordo com o enunciado, a intensidade da corrente é 20. Variação da carga a gente quer encontrar. E o tempo, de acordo com o enunciado, é 5 segundos. Bom, fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes ΔQ, 20 vezes 5, 100 Coulomb. E, considerando-se o gráfico B, determina a frequência de oscilação da corrente. Bom, para a gente calcular a frequência, a gente vai usar a fórmula T é igual a 1 sobre F. Então, fazendo a multiplicação cruzada, como fizemos ali, vai ficar F é igual a 1 dividido por T. T significa o período, 2 centésimos de segundo. Então, 1 dividido por 0,02. 1 dividido por 0,02. Vou colocar duas casas. 100 dividido por 2, 50. 50 Hz. Caiu na Universidade Federal do Pará. O acelerador de partículas LHC, o grande colisor de hadrons, recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos. A maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, um feixe de prótons, percorrendo o perímetro de um anel circular do acelerador, irá conter 10 a 14ª prótons, efetuando 10 a 4 voltas por segundo no anel. Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, identifica a alternativa que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel. Dado carga elétrica do próton 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Letra A, 0,16 A. B, 1,6 vezes 10 a menos 15 A. C, 1,6 vezes 10 a menos 29 A. D, 1,6 vezes 10 a menos 9 A. E, 1,6 vezes 10 a menos 23 A. Vocês tentem fazer, daqui a pouquinho eu vou liberar o reloginho e nós vamos resolver. Bom, vamos resolver o exercício 3. No exercício 3 nós temos que calcular a intensidade da corrente. Intensidade da corrente é igual ao número de elétrons vezes o módulo da carga elementar sobre a variação do tempo. O número de elétrons, de acordo com o enunciado, é 10 elevado a 18. O valor da carga elementar, nesse caso, posso considerar positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19. O tempo é 1 segundo. Intensidade da corrente vai ser igual. Aqui na frente desse 10 a 18 existe um imaginário. E esse 1 também se torna imaginário. 1 vezes 1,6, 1,6 vezes 10, 18 menos 19, menos 1. Intensidade da corrente é igual a 1,6 vezes 10 a menos 1 é 0,1. Intensidade da corrente, 1,6 vezes 0,1 dá 0,16 ampere. Então, de acordo com o enunciado, letra A. Caiu na Unifesp.
Uma das especificações mais importantes de uma bateria de automóvel é o ampere-hora, AH, uma unidade prática que permite ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50 ampere-hora funciona durante 1 hora, quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 50 ampere, ou durante 25 horas, se a intensidade da corrente for de 2 ampere. Na prática, o ampere-hora nominal de uma bateria só é válido para correntes de baixa intensidade. Para a corrente de alta intensidade, o valor efetivo de 1 ampere-hora chega a ser 1/4 do valor nominal. Tendo em vista essas considerações, pode-se afirmar que o ampere-hora mede a letra A, potência útil fornecida pela bateria, B, potência total consumida pela bateria, C, força eletromotriz da bateria, D, energia potencial elétrica fornecida pela bateria, E, quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria. Vocês tentem fazer, daqui a pouquinho eu vou liberar o reloginho e nós vamos resolver. Hoje você aprendeu o que é volt, watt, ampere e ainda descobri qual é a diferença da energia da tomada e de uma pilha comum. Vamos combinar desde já, vai? Se você aprender alguma coisa nova nesse vídeo, houve alguma informação chocante, não esquece de dar o joinha aí embaixo, fechou? Nossa segunda aula do curso Maker é sobre eletricidade. Então vamos pensar um pouquinho já nessa palavra elétron, exatamente. Eletricidade tem sim tudo a ver com elétrons. Então vamos pensar no átomo. O átomo lá no núcleo dele tem um próton, que tem carga positiva, um nêutron que tem carga neutra e girando em volta do núcleo a gente vai ter os elétrons que tem carga negativa. Eles ficam girando aqui numa região chamada de eletrosfera. O que interessa pra gente aqui é que os elétrons podem pular de um átomo para o outro. E se muitos elétrons começarem a pular de átomo em átomo, de um jeito organizado, como se fosse um rio de elétrons, a gente vai ter uma coisa que se chama corrente elétrica. E é exatamente isso que acontece dentro de um fio. Quando tem energia passando aqui, são elétrons que estão pulando de um átomo para o outro. Uma coisa bem importante, vamos lembrar que absolutamente qualquer material que você esteja vendo aqui tem átomos que têm elétrons. Então meu corpo está cheio de elétrons, a mesa está cheia de elétrons, o fio está cheio de elétrons. Só que não são todos materiais que têm os elétrons soltinhos assim, em que é possível se formar uma corrente elétrica. Os metais, por exemplo, todos têm esses elétrons mais soltos e a gente diz que eles são bons condutores elétricos. O plástico, por exemplo, já não tem esses elétrons todos soltinhos e a gente chama o plástico de um mau condutor elétrico ou isolante. Então, num fio, a gente tem o miolo dele feito de cobre, que é um ótimo condutor elétrico, está cheio de elétrons soltos. Na hora em que a gente botar a corrente elétrica que ela vai passar facilmente. Já a capa do fio, ela é feita de plástico, justamente porque é um mau condutor, é um isolante e ele isola o cobre que está lá dentro, não deixa passar corrente elétrica. É por isso mesmo que a gente tem uma fita isolante que é feita de plástico, que é um mau condutor elétrico. Você pode estar com uma pulguinha atrás da orelha aí pensando, pô, peraí, a fita isolante é um mau condutor elétrico ou é um isolante? Porque se ela for isolante, ela nunca deixa passar energia. Se ela for um mau condutor elétrico, quer dizer que ela deixa passar um pouco às vezes. Exatamente. No dia a dia, ela é isolante, ela não deixa passar a energia da tomada, não deixa passar a energia da bateria, mas conforme você vai aumentando os volts, talvez ela deixe passar em alguma ocasião. O ar, por exemplo, é um isolante a princípio, mas um raio consegue passar pelo ar. Vou fazer uma experiência prática aqui, simplesinha, só para te mostrar que a fita isolante não aguenta qualquer coisa não, tá? Um aparelhinho simples, eu tenho aqui uma bobina de Tesla, ela é capaz de soltar 30.000 volts, e 30.000 volts é o suficiente para romper a barreira da fita isolante, olha só. Prego de aço, condutor, tesoura de aço é condutora, mas eu isolei a ponta aqui do prego. Com 30.000 volts, passa numa boa. Resumindo, o que você tem que guardar? Para o que a gente vai usar aqui, para as coisas que a gente vai construir, metal conduz bem a eletricidade, plástico é isolante.
Fechou? Agora, o que faz esses elétrons se movimentarem no fio? O que dá o empurrão para acontecer a corrente elétrica? Para acontecer isso, é preciso uma diferença de potencial elétrico. Potencial elétrico. No vídeo de hoje eu vou usar várias vezes esses dois potinhos de água para mostrar algumas coisas. Vamos imaginar sempre que a água são os elétrons. E aqui a gente tem um fio, tá? Esse fio, ele tem as duas pontas no mesmo potencial, ou seja, os dois potes estão na mesma altura. Não tem por que os elétrons se movimentarem dentro do fio. Você pode ver que a água está parada, né? A água está completamente parada. A gente tem duas pontas com o mesmo potencial elétrico. Se a gente mudar o potencial de uma das pontas, os elétrons tendem a fluir, tende a acontecer uma corrente elétrica por causa desse desequilíbrio. Então eu vou mudar o potencial de uma das pontas e você pode perceber que os elétrons começaram a se movimentar. Ou seja, elétrons se movimentando num fio, a gente tem corrente elétrica, por causa de uma diferença de potencial, por causa de um desequilíbrio. E é lógico que esse desequilíbrio pode ser pequenininho ou a gente pode ter um desequilíbrio muito grande. Na eletrônica, a diferença de potencial é chamada de tensão. Então, quanto mais alto o potinho, mais alta a tensão. E a tensão é medida em volts. Então sim, quanto maior a diferença de potencial, quanto maior o desequilíbrio, quanto maior a tensão, mais volts a gente tem. Esse nome volt é uma homenagem ao físico Alessandro Volta, que foi o cara que desenvolveu a pilha. Aliás, a pilha tem 1,5 volt de tensão. Na tomada de casa, a gente tem 110 ou 220 volts, ou seja, a tensão da tomada é muito superior à tensão da pilha. Muita gente chama a tensão de voltagem, fala que a voltagem da pilha é de 1,5 ou a voltagem da tomada é de 110. Aqui a gente sempre vai chamar de tensão, porque voltagem seria mais ou menos como falar, entre a minha casa e a casa do vizinho, a metragem é de 200 metros e não a distância, né? Que é o que você está medindo é de 200 metros. O volt é o nome da unidade de medida. Não vamos confundir com o que a gente está medindo. Existe uma diferença muito importante entre a corrente elétrica da pilha e a corrente elétrica da tomada. A da pilha é corrente contínua e a da tomada é corrente alternada. Vamos entender de novo como isso funciona nos potinhos. Na corrente contínua é o que a gente acabou de ver. Existe uma diferença de potencial e os elétrons fluem sempre de um lado para o outro no mesmo sentido, sempre do mesmo jeito. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. A sigla da corrente contínua é DC, de inglês Direct Current. E ela é aqui usada no USB, na pilha, na bateria, em tudo que é eletrônico praticamente. Só que a tomada não é assim não. A tomada tem corrente alternada, a sigla é AC, que é do inglês Alternating Current. O que acontece na corrente alternada é que a diferença de potencial inverte de um lado para o outro. Então ela faz isso, ó, ela vai fazer uma hora um potencial de um lado está mais alto, outra hora o potencial do outro lado está mais alto. Isso acontece na nossa casa, aqui no Brasil, 60 vezes por segundo. O que quer dizer na prática também que o polo positivo e o negativo se invertem 60 vezes por segundo. É difícil fazer na mão assim, né? Sorte que é o gerador que faz isso lá na usina. É por isso que você não tem que se preocupar muito com o lado da tomada na hora de colocar na tomada, porque como fica invertendo toda hora, tanto faz se você colocar assim ou assim, não tem positivo e negativo. A gente já aprendeu volt, a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Vamos aprender mais uma medida. A gente tem aqui essa diferença de potencial, certo? A água está fluindo, a gente tem um fiozinho bem fininho de água fluindo. Mas a gente poderia ter muito mais água fluindo. O cano está quase cheio agora, ó. Mas a diferença de potencial é exatamente a mesma. Quer dizer, a gente tem a mesma tensão, a mesma diferença de potencial, mas mudou a quantidade de elétrons que estavam passando. No primeiro caso, poucos elétrons e depois muitos elétrons passando. Em eletricidade, então, a gente diz que a corrente elétrica vai ser maior. Mais elétrons passando, mais corrente elétrica. E a corrente elétrica é medida em amperes. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir falar em amperes, significa quantidade de elétrons passando em um determinado tempo. Simplificando, quanto mais amperes, mais elétrons estão passando. É lógico que esse nome Ampère também é uma homenagem a um físico que chamava André-Marie Ampère, que estudou muito essa área durante a sua vida. Será que eu falei certo o nome dele? Vamos ver aqui em francês. André-Marie Ampère. Mais uma coisa importante na eletricidade. Quando a gente tem os elétrons fluindo por aqui, uma corrente elétrica, será que os elétrons passam facinho por esse fio? Não tem nenhum tipo de atrito
atrito, nenhuma dificuldade, nenhum tipo de resistência que eles têm que enfrentar? Tem sim, e o nome disso não podia ser mais óbvio, se chama resistência elétrica. Quando os elétrons estão passando por um fio, existe sim resistência, e isso vai depender de vários fatores, como por exemplo o material, vai depender do formato, do comprimento, da temperatura, tudo isso vai definir o quanto os elétrons vão ter dificuldade de passar por ali. Pensando de novo na água, imagina que a gente pegasse uma mangueira bem grossa e de repente tivesse uma espécie de funil e aí a mangueira ficasse bem fininha. Aquilo ali ia dificultar um pouco a passagem dos elétrons, certo? É exatamente o que a gente tem aqui, um redutor. Então aqui a mangueira grossa, a mangueira fininha. Isso aqui, num circuito, se chamaria resistor, porque é ele que está causando a resistência elétrica. Tem bastante gente que vai chamar por aí resistor de resistência. Dentro do chuveiro, por exemplo, o que a gente tem ali, tecnicamente, é um resistor, mas todo mundo chama de resistência. O resistor é o que causa a resistência. Vamos chamar de resistor aqui. Uma coisa meio esquisita é que o resistor é um dos componentes mais usados na eletrônica. Você pode pensar assim, pô, mas que estranho, né? Por que eu vou querer parar de passar e dificultar a passagem dos elétrons, deixar a vida deles mais difícil? Por isso, muitas vezes é importante para você diminuir a corrente elétrica, porque você não quer tantos elétrons passando por aí para aquilo que você precisa. Então, se você já desmontou várias coisas, você deve ter encontrado diversas vezes essa pecinha aqui, que é um tipo de resistor. Uma coisa muito importante dos resistores é que eles esquentam. Então, vem os elétrons com tudo aqui, de repente eles têm que dar essa freada. Nessa freada eles perdem a energia cinética que eles tinham. Essa energia cinética é transformada em energia térmica, em calor. Isso pode ser meio ruim, dependendo dos componentes que você estiver usando ali, dentro de um computador, de uma placa, mas também é extremamente útil para a gente, porque é esse fenômeno, se chama efeito Joule, que a resistência elétrica causa calor, é que a gente usa no chuveiro, a gente usa na sanduicheira, a gente usa em um monte de coisa quando a gente precisa esquentar coisas usando energia elétrica. E a unidade de medida que a gente usa para resistência é Ohm, O-H-M. É homenagem ao físico George Simon Ohm. Ou seja, quanto mais ohms, mais resistência a gente vai ter à passagem dos elétrons. A gente já aprendeu o que é volt, o que é ohm, o que é ampere, falta o watt. Lâmpada de 10 watts, uma fonte de 500 watts, o que é isso? É a potência elétrica. Normalmente a gente usa energia elétrica para que ela faça alguma coisa útil para a gente. Um motor que levanta alguma coisa, um resistor, uma resistência que esquenta, uma lâmpada que ilumina. A potência é a rapidez, a eficácia com que a gente transforma o movimento dos elétrons em alguma coisa produtiva para a gente. Nem preciso dizer que esse nome Watt é uma homenagem a alguém, nesse caso James Watt, que é aquele cara do motor a vapor. Você já viu aqui no Manual do Mundo. Para a gente entender isso melhor, eu vou fazer de novo uma comparação com a água. Então imagina que você quer moer pedras, certo? Aí você vai construir um moinho e você não vai colocar um motor nesse moinho, você vai colocar uma roda d'água. Se você não sabe o que é roda d'água, é esse negócio aqui do lado. É uma roda que tem várias pás, você coloca ela na água e a água empurra essas pás e faz essa roda girar, certo? Você quer moer pedras muito grandes. O que você faz? Você pega uma roda d'água pequenininha, do tamanho de uma roda de um carro, ou uma roda d'água gigante da altura de uma casa. Qual das duas tem mais capacidade de moer pedras quando ela está operando no limite, ali no máximo dela? É óbvio que a roda d'água gigante tem muito mais capacidade de moer pedras. Isso quer dizer também que ela tem muito mais capacidade de transformar a energia cinética da água que está passando ali em força para moer as pedras. Isso quer dizer que ela é muito mais potente do que a roda d'água pequena. E pensando que você vai instalar isso numa cachoeira, o que seria melhor? Você ter uma cachoeira muito alta, uma grande diferença de potencial, ou ter uma cachoeira por onde passasse muita água, uma cachoeira com muita corrente? Eu sei que você vai responder que era bom ter uma catarata do Iguaçu, uma cachoeira gigantescamente alta passando muita água. Mas não é bem assim. Para você fornecer energia para a roda d'água, você pode ter tanto uma cachoeira muito alta em que passa pouca água, mas essa altura compensa, ou você pode ter uma cachoeira baixa em que passa muita água e aí a quantidade de água compensa. Então, pensando em energia elétrica, para você alimentar alguma coisa muito potente, você pode ter uma tensão muito alta com poucos amperes, então com pouca corrente, né? Então você pode ter muitos volts e poucos amperes, ou você pode ter muitos amperes com
poucos volts. Pensando matematicamente, os watts são a multiplicação dos volts pelos amperes. Então se você tem uma coisa de 1000 watts e você vai usar 100 volts para alimentar aquela coisa de 1000 watts, você sabe que 10 amperes dão conta, porque 100 vezes 10 é igual a 1000. Mas você também poderia ter 10 volts e 100 amperes. Você também ia conseguir alimentar o negócio de 1000 watts. Agora que a gente já falou de volt, ampere, watt, uma coisa interessante é que existe uma relação entre a corrente, entre os amperes e a espessura do fio que você está usando. Se você tiver uma ferramenta muito potente, é muito provável que ela vá pedir muitos amperes, muita corrente. Vai ter que passar muitos elétrons pelo fio que você está usando. Isso significa que você não pode usar um fio fino. Tem que usar um fio grosso, porque quanto mais grosso for o fio, menos resistência ele vai ter, mais ele vai deixar os elétrons fluírem livremente. Você tem muito elétron passando, você tem que deixar o bichinho ir, senão o fio vai esquentar. Então é por isso que a gente tem aquela tomada diferente, aquela tomada de 20 amperes, que sempre dá problema no micro-ondas, porque a pessoa compra o micro-ondas, vai colocar na tomada e descobre que não entra na tomada, porque o pino é mais grosso. O pino de 20 amperes, ele é bem mais grosso que o pino comum, que é de 10 amperes, para deixar passar o dobro de corrente e não esquentar. Então é por isso que em casa a gente tem esse padrão diferente de 10 e de 20 amperes. Sempre o de 20 amperes vai ser para aparelhos que vão consumir muita corrente. Para recapitular, se você achou essa aula muito complicada, vou simplificar pra caramba aqui no final para você ter isso na cabeça, tá? Tenha na cabeça só esse finalzinho que já vai ajudar muito. Sempre que a gente falar em volts, é a tensão, é a diferença de potencial. Sempre que a gente falar em amperes, é a corrente, é a quantidade de elétrons que está passando aí no fio naquela hora. A resistência é a dificuldade que os elétrons podem ter em passar em algum lugar, nesse caso ela é medida em ohms. A potência é a capacidade de pegar essa energia e transformar em trabalho. E a diferença entre corrente alternada e corrente contínua é que na corrente contínua você tem sempre um polo positivo e negativo, os elétrons estão fluindo sempre de um lado para o outro. E na corrente alternada, isso vai se invertendo, o polo positivo e o negativo vão se invertendo, no Brasil 60 vezes por segundo, em outros lugares às vezes é 50 vezes por segundo. No próximo vídeo dessa aula 2 a gente vai aprender a usar um multímetro, que é o instrumento que mede tudo isso, ou quase tudo isso. E no outro vídeo a gente vai fazer uma super fonte de bancada. É uma fonte que consegue fornecer vários volts diferentes e a gente consegue trabalhar com várias diferenças de potencial diferentes. Isso vai ser muito útil nos projetos, porque não vai precisar nunca usar pilha. A gente vai ter uma fonte que consegue suprir todas as necessidades. Então quem respondeu a letra E está certo, porque ampere-hora significa uma multiplicação do ampere vezes hora. Isso corresponde a uma carga elétrica fornecida pela bateria. Concluímos então os exercícios das aulas 47 e 48. Agora vocês deverão ir ao plural, fazer as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Lembrem-se que essas tarefas valerão como notas, então capriche.